Boa noite, 12 de julho de 2022. Então, começando mais uma live do Sechá, né? Hoje aqui do coworking que eu estou atendendo, né? Na mesma sala aqui, né? Tá o João, né? Nos ajudando aqui. Olá, Sanzinha, tudo bom? Já vi que o Marcelo tá aqui. O Marcelo já, que é o nosso super convidado de hoje. Ah, vamos esperar hoje o assunto muito interessante sobre negócios. O Marcelo, uma pessoa muito interessante, ele fez. Olá, chegou, Marcelo! E aí, doutor Pedro, tudo jóia? O pé tá me cortando a cabeça aqui. Deixa eu ver. Beleza, acho que agora deu. Como é que você tá, Marcelo? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí? Tá me ouvindo bem? Alto e claro, alto e claro. Então tá bom. Marcelo, me fala uma coisa, cara. Eu lendo a sua biografia, né? Primeiro, deixa eu dar um salve aqui, um oi para minha mãe, que ela entrou, senão depois tenho problemas no domingo. Isso é importante. Brincadeira. Marcelo, você é mineiro, você se formou em engenharia mecânica pela PUC do Rio de Janeiro, certo? Não, pela PUC de BH, PUC Minas. PUC de BH, desculpe, de Minas Gerais. Atleticano, Claro, não não tem tinha outro time. dúvida, né? Né? Tem dois times em Minas, né? Que é o Atlético e o América. Só que eu torço para o maior. Ah, tem um cruzeirense aqui comigo, o João, que essa hora aqui deu duas convulsões aqui do lado. E aí você foi fazer um MBA em finanças na Espanha. Foi isso aí. Na época, o Instituto de Empresa estava entre as 10 melhores escolas de negócio do mundo. Pouca gente conhecia. E mais ainda, ontem um amigo meu estava me falando que o euro chegou à paridade com o dólar. E eu falei, poxa, quando eu fiz o meu MBA, eu tive que pagar em euros e eu tinha dólares. Então foi a melhor coisa do mundo para mim, porque o euro tava 87 centavos para o dólar, alguma coisa assim. E de lá para cá, então o euro passou aí a ser US$ 1,30 e até mais. E ontem chegou, anteontem chegou a paridade, né? Então lembrei dos tempos de um MBA na Espanha. Que ano foi isso? Foi 2001, 2002. Hoje, né, a Espanha, principalmente Barcelona, é um dos principais polos de cannabis. Na época que você estava na Espanha, já tinha essa. Não, não, não legal, não que eu soubesse. Foi até engraçado, porque eu estava investigando uma tese de investimento em urânio e em 2019 eu fui para a Espanha para conversar com alguns compradores de urânio. E perto do meu hotel tinha uma loja de cannabis. Eu falei, nunca tinha visto isso na minha vida. Obviamente, eu entrei, fiquei batendo um papo com o pessoal lá e eu fiquei até impressionado com o nível de conhecimento, com o tipo de esclarecimento que o pessoal dá e a disponibilidade. Então, sabe, eu fiquei super bem impressionado. Obviamente, na época nem passava pela cabeça. Na verdade, em 2018 eu escrevi um artigo para o Infomoney, ficou até famosinho na época, e eu falando, cannabis só doidão investe. Esse era o título do artigo. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. E na época eu falei, olha, eu entendo que é um mercado em crescimento, eu entendo que é um mercado fantástico, só que essas empresas estão precificadas para a perfeição, e a perfeição raramente acontece, elas vão cair. E na época eu mencionei a Tilray, que estava sendo negociada aí a 200 e tantos dólares, ela chegou a bater US$ 300, e hoje ela está aí, sei lá, US$ 3 e pouquinho. Então, quem seguiu meu conselho na época de não investir no setor, se deu bem. Hoje a A história é gente, completamente contrária. Eu sei que a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas porque hoje. você fez um texto, né, um paper aí que ficou super comentado no mercado, que é isso que a gente vai estar conversando hoje. Mas, Marcelo, você sai da Espanha e você vai fazer um aprofundamento em Helsinki, na Escola de Economia e Finanças da Finlândia. Correto, correto. Quando eu fiz o MBA lá na Espanha, eles tinham uma parceria com várias universidades do mundo e eu achei que era uma oportunidade incrível de poder ir para a Finlândia experimentar a cultura, porque a Finlândia não é um país que todo mundo escolhe ir, todo mundo vai para Londres, Paris, etc. E eu falei, olha, é a chance de experimentar algo realmente novo. E a escola é extremamente bem conceituada, a educação finlandesa não tem igual.
E eu adorei. Eu passei 6 meses lá, eu peguei o final do verão, início de inverno. Quando eu saí de lá, a temperatura estava quase menos 30 graus. E o pessoal perguntando, pô, mas você não vai ficar aqui para o inverno, não? Porque vai ficar frio daqui a pouco. Eu assim, não, você tá louco. E fala Mas uma coisa, você comeu hambúrguer de alce, almôndegas de rena? você sabe que não? Eu comi isso na Suécia, por isso que eu estou perguntando. Eu tô aqui na Austrália, aqui é normal você comer Canguru. hambúrguer de canguru ou carne de crocodilo, mas lá eu não experimentei isso, não. Eu tive uma oportunidade de ir para a Suécia, Uhum. depois que eu como ali do lado, que também eu fui pelo mesmo motivo que você foi para a Finlândia, por ser um lugar que pouca gente vai, para conhecer, ter oportunidade de conhecer uma cultura diferente. Assim, me apaixonei pela Suécia, assim, estou como uma das cidades mais civilizadas que eu fui até hoje. Aí quando eu vi que você tinha ido para a Finlândia, eu falei, puxa, que bacana, é um lugar que tenho muita vontade de conhecer, é Helsinki. E depois Eu disso é que recomendo. você foi para Londres, é isso? Isso, depois eu fui para Londres, eu fui trabalhar num hedge fund lá, um dos maiores hedge funds do mundo, chamado Gartmore. Eu tive que, obviamente, trabalhar para pagar essa brincadeira toda, que viajar pela Europa não fica barato, não. E eu trabalhei lá por vários anos, e meu trabalho em Londres era viajar pelos mercados emergentes, buscando oportunidade de investimento nesses países, né? Então, eu ia para todo lugar exótico do mundo, a Rússia, Malásia, Tailândia, Egito, México, Brasil, claro. E depois, quando eu saí da Gartmore, eu voltei para o Brasil, a gente montou a L2 Capital lá. E a ideia da L2 Capital é seguir a mesma toada, buscar oportunidades no mercado globais, ao invés de fazer o que eu fazia em Londres, que era buscar só oportunidades em mercados emergentes, a gente busca nos mercados globais. E a gente tem um ponto bem diferente das outras casas, que a gente foca bastante. Então, a gente não acredita no conceito de diversificação, a gente gosta de concentração. Então, nos últimos anos, a gente estava bem concentrado em urânio, agora apareceu essa oportunidade em cannabis e a gente quer concentrar bastante aí, porque a gente acha que é uma oportunidade ímpar para quem tá buscando um retorno aí diferenciado, tá? A L2 Capital, ela está no Brasil? Ela é uma empresa brasileira? Tá, ela é uma empresa brasileira regulada pela CVM, a gente está em Nova Lima, BH, Minas grande BH, Gerais, eu vi. e todo mundo fica lá em Nova Lima, eu sou a única pessoa que estou aqui na Austrália. Então, a gente brinca que a L2 está sempre à disposição. Então, tem 12 horas aí no Brasil e mais 12 aqui na Austrália, a gente está 24 horas no ar. Eu tenho um irmão que mora aí na Austrália, em Sydney, né? Tá nos assistindo. Matheus, um abraço. E aproveitando, mandar também um beijão para a Laís, para o Samuel, enfermeiro, vereador também, que está nos acompanhando. Obrigado aí por vocês estarem presente. Marcelo, e como foi, né, que você sai da engenharia civil, você vai para o mercado financeiro e dentro do mercado financeiro, né, você vê oportunidades de investimento, primeiro em urânio, e de repente você dá o estalo na cannabis. Né? Como que isso aconteceu? Tá. Olha, na verdade, eu fazia engenharia mecatrônica de manhã e eu fazia administração na Federal à noite. Ah, tá. Em 98, eu participei, eu sempre quis trabalhar em banco de investimento, bolsa de valores, essas coisas, e não tem muitas oportunidades em Minas Gerais, como você pode imaginar. E em 98 estava tendo um processo, desculpa, em 96 estava tendo um processo de seleção para o Lloyds Bank no Brasil, para a parte de trainee. Eu participei e fui selecionado. Tinha uma vaga, eu fui selecionado. Então, eu tive que abandonar a administração que eu fazia à noite na Federal e eu passei em engenharia mecatrônica de manhã para mecânica à noite, que era o mais próximo que tinha da mecatrônica, para eu não atrasar muito o curso. E eu acabei formando, obviamente, em engenharia mecânica, mas eu segui a carreira. Eu continuei, eu fiz o programa de treino no Lloyds. Em 98 veio a crise da Rússia, que alguns se lembram, e o preço dos mercados, o preço das ações dos mercados emergentes desmoronaram.
e eu achei que foi uma oportunidade única para se comprar ações. Então, eu pedi demissão do Lloyds, eu fui para uma corretora que tinha ali perto, que é a Cita Corretora, uma corretora fantástica, e montei um clube de investimentos lá. O clube de investimentos foi um dos mais rentáveis do país. E eu brinco com as pessoas, não porque eu sou inteligente, mas é porque a oportunidade estava boa demais, estava fácil ganhar dinheiro. Você comprava, tinha empresas lá sendo negociadas a uma fração do caixa que elas tinham. Ah, e de lá o mercado subiu bastante, a gente ganhou bastante dinheiro e eu decidi que eu precisava de mais conhecimento e daí que eu fui para a Espanha e de lá para a Finlândia e de lá para Londres. Então, a vida no mercado financeiro começou basicamente por causa disso. Poxa, mercado financeiro eu acho que é algo apaixonante, uma vez que você entra, é difícil sair, né? É realmente bacana. Imagino. Apaixonante e difícil. Ó, como é difícil, até você vai entender a furada que eu entrei, né? Porque tem muito a ver com o texto que você fez em 2018, né? Quando estava assim próximo das eleições nos Estados Unidos, das últimas eleições, né? E que mostrava que o Biden estava, né, para ser eleito, né? A primeira coisa que eu fiz, né, falar para meus amigos assim, olha, comprem ações de cannabis, porque o Biden vai entrar, a vice dele já tinha se posicionado que era a favor, né? Depois ela mudou um pouco o discurso dela, mas que ela era a favor da regulamentação federal do mercado de cannabis nos Estados Unidos. Eu falei, gente, isso aí vai estourar, porque hoje o que limita muito é a falta de uma regulamentação federal que muitas vezes impede que empresas tenham acesso ao mercado financeiro e alguns benefícios que o mercado financeiro pode trazer, né? Inclusive até, me corrija se eu estiver errado, a questão que alguns fundos não podem investir em cannabis por falta dessa regulamentação federal. O Biden entrou, não regulamentou, despencou as ações, né? Você falou aí de uma redução aí de mais de 80% do valor das ações, né? E por que que isso aconteceu? Por que que não houve esse boom Uhum. que muita gente estava esperando que acontecesse com a entrada do Biden? Pedro, você tem total razão, foi exatamente isso que aconteceu. Na época, eles falaram, olha, é uma onda azul e a cannabis é parte do programa político dos democratas e agora os democratas controlam a Casa Branca, controlam o Congresso, né, o Senado e a Câmara, então essas leis de cannabis vão passar facilmente. E aí todo mundo pulou para comprar cannabis e o preço disparou. Menos É, você. o que Porque foi nessa acontece? época que você fez o texto, que era um investimento de doidão. Não, eu fiz esse texto em 2018. Mas ele valia para o ano passado também, porque todo mundo saiu comprando na expectativa de que os democratas iam passar todo tipo de legislação favorável à cannabis, que estava no programa deles. Eu acho que os americanos estão descobrindo o que é ser brasileiro e o que é um político mentir, né? Mas eles acabaram postergando e foi perdendo o momento. Aí começou aquele desastre do Afeganistão, então eles tinham um buraco para tampar ali. Há pouco tempo começou a discussão da primeira juíza negra para ser nomeada para a Suprema Corte e agora começou a guerra na Rússia e Ucrânia. Então, cannabis ela é legal e ela é super importante nas eleições dos Estados Unidos. E a gente vai ver isso agora, daqui a pouco, vão ter eleições agora e vai estar na plataforma de todo mundo, porque ela tem a maior parte dos americanos apoia a legalização da cannabis. Agora, se vai acontecer ou não, é difícil saber, né? A gente acha que o preço hoje está mostrando que isso não vai passar nunca. E é justamente esse tipo de investimento que a gente gosta, porque a gente acha que no ano passado ia passar no dia seguinte, e esse ano o pessoal já acha que não vai passar nunca. Então, o mercado vai do 8 para o 80 muito rapidamente. A gente
acha que hoje as empresas estão muito melhor posicionadas, várias delas já têm menos problemas com contas em banco, etc., e tem um potencial de crescimento absurdo, independente das eleições. Agora, eu posso te falar que a maioria dos republicanos apoia a legalização da cannabis, a grande maioria dos democratas apoia a legalização da cannabis e a quase totalidade dos independentes apoia também. E por que não passa? Não passa justamente porque tem um problema entre os democratas e republicanos. Os democratas querem aproveitar isso para fazer o que eles chamam de justiça social. Não me pergunta o que é isso, porque eu não tenho a menor ideia, mas eu até brinco. Sempre que você tem duas palavras legais juntas, o resultado é um fiasco. Então, desenvolvimento sustentável, justiça social, corre disso. Mas enfim, os democratas querem passar uma lei extremamente ampla. Então, falando assim, olha, quem tiver preso por causa do uso de cannabis ou tráfico de cannabis tem que ser liberado hoje, porque a gente quer, obviamente, atingir todo mundo. E os republicanos falam, não, se a lei até hoje é que o cara não... Se o cara for um traficante de cannabis ou estiver consumindo ilegalmente, ele vai para a cadeia, ele não pode sair. Esse é o grande ponto de divergência entre as duas equipes. Então, de novo, os republicanos não estão com pressa porque eles esperam que eles vão retomar a casa agora. Os democratas, eles querem passar algo que... Porque se eles passarem o que os republicanos querem, vai ser difícil eles passarem depois uma parte de justiça social que está na plataforma deles. Então, fica nessa disputa boba aí que acaba que prejudica todo mundo, né? Prejudica as empresas, prejudica os empregos, prejudica as comunidades, prejudica aquele empreendedor que está ali trabalhando todo dia, querendo tocar um negócio dele, prejudica quem foi para a cadeia, às vezes, que poxa, foi pego aí com 100 gramas de cannabis e que está lá, sabe, cumprindo pena. É um desastre, mas... de novo, são políticos, né? Eles falam inglês, mas eu acho que Mas é a o mesma mesmo coisa. problema que a gente acaba tendo aqui no Brasil, que é tentar transformar, né, a pauta da cannabis numa pauta ideológica ou partidária, sendo que ela está muito acima disso, né? A gente vê, Muito. falando dos Estados Unidos, né, a grande maioria dos americanos já vivem em estados onde a cannabis ela é liberada ou para o medicinal ou para o uso adulto e social. Uhum. E a gente tem a maior aqui no Brasil a gente tem uma pesquisa do Data Senado que mostra também que a maior parte dos brasileiros também é a favor do uso medicinal da cannabis. E a gente não consegue que isso se transforme, deixe de ser uma pauta ideológica ou partidária, né? E com isso nós também aqui estamos travados na PL 399, na questão do plantio, da regularização do mercado, as indústrias, as empresas aqui no Brasil também têm dificuldade de acesso ao mercado financeiro, né, assim como aí. E no meio de todo esse cenário, você lança, né, um paper, uma tese falando sobre todo esse cenário que isso fez, né, um burburinho dentro do mercado. Né? Eu li o seu texto, olha, eu não li esse de 2018, mas esse de agora, você está de parabéns. Né? Foi uma das literaturas, pô, achei assim, você foi muito preciso, né? Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, você foi cirúrgico. Né? Você começa falando, né, na questão do preconceito, né? O que é um preconceito, que é um conceito pré-estabelecido, sem você ter todas as informações nesse momento, e você passa, né, mostrando desde quantas pessoas hoje estão nesse mercado, você fala, olha, alguns dados que você colocou no paper que eu achei super interessante. A cannabis legal em 2020, ela teve um mercado de 23,7 bilhões de dólares, sendo que 20,3 foi só nos Estados Unidos. Quer dizer, lá onde a gente está esperando a coisa acontecer, foi onde mais teve esse mercado, embora eu acredito que a Alemanha, essas últimas semanas, aí ela vem se despontando, aí que ela quer ser, né, a capital da cannabis da Europa. E aí eu continuei lendo o seu texto e eu vejo que o mercado ilícito nos Estados Unidos é 400 bilhões de dólares, é isso? No mundo, é isso mesmo. No É isso mundo, eu mesmo. não li errado, O não? mercado ilícito é várias vezes maior do que o mercado lícito. Várias.
E daí que está a oportunidade, à medida que esse mercado vai sendo legalizado, não só empregos formais vão sendo criados, os estados vão ganhando mais impostos, sabe, o senhor sabe disso muito melhor que eu, o tanto de benefício que tem a cannabis, não só para glaucoma, insônia, mas tem vários outros potenciais usos da cannabis e de vários outros princípios ativos dela. Mas em termos de economia, ela gera muitos empregos. No ano passado, ela gerou mais de 100 mil empregos e ela é uma fração do mercado financeiro. O mercado financeiro gera 9 milhões de... mercado de emprego... Desculpa. O mercado financeiro hoje emprega cerca de 9 milhões de pessoas e no ano passado ele criou 145 mil vagas. O mercado de cannabis são 300 e poucas mil pessoas trabalhando e no ano passado ele criou mais de 100 mil vagas. Então, o potencial desse mercado é enorme e da mesma forma da parte do governo, que é o que o governo está interessado também, é a parte de impostos. Usando os dados do Arizona, que eu mencionei no texto, a cannabis pagou mais imposto no mês de março do que álcool e tabaco juntos. Então, os governos estão começando a olhar para um mercado diferente. Eles estão falando, opa, peraí, eu vou legalizar, vou reduzir a criminalidade, vou aumentar os empregos diretos e, obviamente, os indiretos também. Vou melhorar as condições da comunidade onde ela se encontra e ainda vou receber uma grana preta por isso. Fantástico. Então, você tem uma série de incentivos, não só do lado do empreendedor, do lado do usuário, porque tem, de novo, várias doenças ou pequenos problemas que podem ser tratados com a cannabis, mas você também tem do lado do governo, que obviamente vai ganhar dinheiro e é o que, no fim das contas, interessa para o governo, né? E só um detalhe, são hoje poucos países, eu acho que não chegam a 10 o número de países nos quais a cannabis é legalizada, considerando que nos Estados Unidos ela é legalizada. Mas até na Califórnia, que é o mercado mais avançado, é o maior mercado dos Estados Unidos, a maior parte das cidades não legaliza, porque os Estados Unidos você pode legalizar por estado, mas por cidade também. Então, imagina que, por exemplo, em Minas Gerais, a cannabis seja legalizada, mas o prefeito de Belo Horizonte não quer. Então, por exemplo, ele não vai ter cannabis em Belo Horizonte. E é isso que acontece na Califórnia. E isso que acontece nos Estados Unidos inteiro. Então, os municípios têm autonomia para decidir se eles vão estabelecer um comércio de cannabis ou não. Isso é super interessante. As pessoas acham que, ok, na Califórnia está liberado. Não é bem assim, não. Eu achava isso. Eu achava que era uma coisa estadual, que aquela unidade da federação, ela liberava ou estabelecia regras para o Estado. Eu não sabia que existia essa independência do município em também estar legislando sobre isso. Tem sim. Então, o Estado libera. Se o Estado proibir, ninguém pode fazer nada. Certo. Mas se o Estado liberar, o município decide se vai liberar ou não. É super O interessante. não é não. O sim pode ser sim. Exatamente. Isso que a gente não está contando, né, com a parte não medicinal da cannabis. Não estou nem falando do uso adulto, mas a questão de roupa, concreto, plástico. Tem uma história que eu sabia, e você colocou no seu paper, que é o carro do Henry Ford, né, que ele faz um carro, né, onde ele utiliza o cânhamo, né, o hemp, né, a cannabis não psicoativa. Me fala como é que foi a elaboração desse texto. Cara, eu gostei muito desse texto, eu gostaria que você me explicasse como é que foi construir todo esse texto e recomendo, né, que depois aí que a gente não deixem de ler esse texto, porque ele é muito instrutivo. Obrigado, doutor. Olha, na verdade, a gente começou a estudar o setor de cannabis porque a gente sempre gostou do setor, mas a gente achava caro demais. E no final do ano passado, a gente viu que ele estava bem mais barato. Eu falei, opa, peraí, deve ter uma oportunidade aqui, vamos voltar a investigar o setor. E a gente começou a pesquisar e a gente adorou. E a gente falou, olha, vamos disponibilizar a nossa pesquisa, pelo menos a visão geral para todo mundo. E aí que veio a ideia de escrever esse paper. Então,
a gente fez um texto simples, de fácil entendimento para todo mundo, simplesmente falando dos benefícios, obviamente começando com a parte do preconceito, né? Que você bem mencionou, é um conceito antes de você ter os dados, as pessoas... É um erro comum em vários investidores, e a gente falou, olha, tem vários usos dessa planta e vários princípios ativos, CBN, CBG, CBDA, sabe, vários que podem ser desenvolvidos ainda, são mais de 100 ao total, e que falta dinheiro para pesquisa. E enquanto a legislação, eu vou falar dos Estados Unidos, que é no lugar que a gente tem mais conhecimento, mas enquanto a legislação não mudar lá, especialmente a parte de impostos, não vai ter gente investindo muito em pesquisa e desenvolvimento. O cara vai investir para desenvolver um brownie mais legal, um gummy, um macarrão, uma semente, alguma coisa assim, mas ele não vai investir para descobrir outros usos dos princípios ativos. E é isso que eu acho que vai fazer uma grande diferença. E como você mencionou também, o hemp tem vários usos. A Adidas tem um tênis feito de hemp, tem roupas feitas de hemp que a gente vê aqui de vez em quando, papel, plástico biodegradável, biocombustível, que esse carro do Henry Ford, ele não só usava uma fibra de cânhamo que é muito mais resistente que o aço e biodegradável. Se alguém está preocupado aí com o meio ambiente, isso deveria ser um fator importante. Mas ela usava o etanol de hemp também, o etanol de cânhamo, para rodar. Então, você imagina que o pessoal de petróleo não ficou nada feliz com esse carro, mataram o negócio logo em seguida, né? Porque imagina se a moda pega. Então, a gente começou a estudar e eu continuo estudando. A gente, sabe, a gente está sempre aprendendo coisas novas aí todo dia. E eu acho um barato esse setor. É um setor que tem um potencial incrível, é um setor que está crescendo aí. De acordo com as pesquisas, vai crescer até o final dessa década em mais de 17% ao ano, todo ano. E a gente, sabe, a gente quer participar disso da melhor maneira possível. Hoje a gente acha que o risco-retorno é extremamente favorável. Ah, estou aqui. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Alto e claro. Ah, perfeito. Então, desculpe, tivemos uma queda, não sei se foi aqui, se foi ali, mas travou tudo. Mas Pode. continua o que você estava falando. Não, eu acho que hoje a oportunidade é boa demais. As ações caíram aí 80% ou mais do pico que elas atingiram no ano passado. Então, algo que caiu 80% para voltar onde que estava tem que subir 5 vezes, né? 400%. E as empresas estão muito mais fortes, muito maiores hoje, muito mais bem preparadas, novos mercados sendo abertos. Esse ano vai ser Nova York, Connecticut, sabe, tem Nova Jersey. Então, tem uma série de coisas bacanas acontecendo nesse mercado e a gente acha que agora é um bom momento. Agora é um bom momento. Agora é um excelente Espero... momento. Tendo dito isso, é importante frisar que tem mais de 200 empresas listadas, a maioria delas vai quebrar, elas não têm condições. Então, eu recomendo que as pessoas que queiram investir façam due diligence bem profundo nas empresas para separar o joio do trigo. Tá? O setor é muito bom, o setor é muito bacana, mas tem empresas e empresas. Então, a pessoa que quer investir, faça uma due diligence adequada, porque a maior parte das empresas que estão aí provavelmente não vão estar aqui daqui a 5 anos, tá? Isso é igual à internet nos anos 2000. Então, você tinha milhares de empresas, todo mundo tinha uma .com, né?
E a internet realmente foi um negócio do futuro. Quem escolheu bem se deu muito, muito bem. A maior parte das empresas, no final das contas, desapareceu, foi para zero. Então, cuidado com que vocês vão investir, mas na minha humilde opinião, cannabis agora é um excelente investimento, tá? E isso não é recomendação de investimento para ninguém, tá? Tá. É só uma sugestão, É minha opinião. opinião. Nós temos um amigo em comum, né, que é o Daniel Jordão, e eu conheci o Daniel num congresso de cannabis em Israel, né? E você falando aí a questão do uso do hemp para fazer o etanol foi o que nós vimos lá em Israel, né? A cannabis em Israel é a nossa cana-de-açúcar aqui no Brasil, porque eles fazem tudo com cannabis lá. É impressionante. Desde ração para animais, né, passando por roupa, plástico biodegradável, assim, uma infinidade de produtos que mostram um potencial muito grande da cannabis para ser utilizado. E, assim, é difícil entender por que essa regulamentação ela não anda. Nos Estados Unidos, a gente teve um exemplo, né, que a gente pegando a história, né, da cannabis nos Estados Unidos, né, até 1920, a entrada, como teve a grande entrada de mexicanos nos Estados Unidos, de latinos em geral, que levam a cannabis para os Estados Unidos, ela entra nos redutos aonde do início do jazz americano, e a gente já começa, termina a lei seca em 1930, começa a ter o Tex-Mex, a taxa, né, o imposto sobre a marihuana, que impede completamente de você utilizar ela para qualquer fins, e já na Segunda Guerra Mundial você libera novamente o cultivo de cânhamo, né? Tem até um vídeo, não sei se você já viu, se não viu, Marcelo, assiste, é super fácil de achar no YouTube, chama Hemp for Victory. Você já ouviu falar desse vídeo? Não, vou anotar aqui e eu vou assistir. Tá, Obrigado pela dica. é muito legal, porque foi assim, governo Roosevelt, né, ele entra e acabou com a lei seca. Ele acaba com a lei seca, pega toda aquela força policial que ele que tinha e coloca, né, para a questão da cannabis, né, que era o vilão número um dos Estados Unidos na época, a fase mora ruaça, vem a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, ele comprava o cânhamo do Japão, e o Japão comprava da China. E ele usava esse cânhamo para fazer farda, paraquedas, lonas, né? E assim, como eu compro do Japão, para que eu vou ficar produzindo aqui? Para tudo. Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, e aí? Cadê o cânhamo para os Estados Unidos fazer farda? Então, o Ministério da Agricultura lança esse vídeo, Hemp for Victory, que ficou escondido por décadas, né? Há poucos anos aí soltaram no YouTube e a gente acompanhou isso. E ele mostra o Ministério da Agricultura incentivando os fazendeiros nos Estados Unidos a produzir o cânhamo para a produção de fardas para a Segunda Guerra Mundial. Bacana, não Assim, sabia disso. não, e assim, e o mais legal disso é que enquanto isso está rolando, né, em Nova York, o prefeito de Nova York, eu não lembro o nome dele, mas é Laguardia, alguma coisa assim. Ele fala, essa história da cannabis não está certa, não, que o governo federal está falando. E ele faz um estudo, né, que é considerado documento, Laguardia, alguma coisa assim, mostrando que a cannabis não tinha nada daquilo que o governo federal estava falando. Apesar de tudo isso, acaba a Segunda Guerra Mundial, vem a proibição novamente das plantações de cânhamo nos Estados Unidos. Então, a história, né, da proibição nos Estados Unidos, a gente passa, Marcelo, por umas coisas muito engraçadas, para não falar trágicas. Né? A questão do preconceito. Sabe essa história que cannabis mata neurônio? É demais, né? Você sabe de onde veio essa história? Não? Não. Quando o Reagan era governador da Califórnia,
ele resolveu fazer um estudo com macaco, né? E deram maconha para o macaco, os macacos morreram, fizeram uma necrópsia nos macacos e viram que o cérebro tinha virado uma noz, tinha anoxiado completamente. Maconha mata neurônio. Décadas depois, quando conseguiram saber a metodologia do estudo, era equivalente a 60 cigarros de cannabis em 5 minutos para o macaco. Os macacos morreram de hipóxia cerebral. Não tinha nada a ver com a cannabis. Então, a gente vê que a história da proibição nos Estados Unidos, ela passa por umas coisas assim, eu não vou dizer engraçadas, mas pitorescas. E até hoje, né, se mantém esse preconceito, essa informação errada sobre a cannabis. Não estou aqui nem discutindo se o uso adulto deve ser liberado ou não. Não é nem essa a questão. Mas que a gente precisa de uma regulamentação para o mercado tão promissor, que pode gerar tanta riquezas, empregos, impostos, em tantos países, entendeu? E fica com essa coisa ideológica. Eu imagino você do mercado financeiro como é que é lidar com essa falta de ciência. Eu concordo completamente, mas, doutor Pedro, vou te falar uma coisa. A ignorância impera, e a ignorância é realmente no sentido da palavra, das pessoas ignorarem o que está acontecendo. A mesma coisa quando a gente começou a pesquisar sobre urânio e energia nuclear. Todo mundo era contra a energia nuclear. E a primeira batalha, eu mesmo era contra a energia nuclear, um completo ignorante no assunto. E à medida que você vai estudando, você fala, caramba, a energia nuclear é a melhor fonte de energia já inventada, dificilmente vai chegar outra aos pés. Com a cannabis é a mesma coisa. A cannabis tem tantos usos. De novo, a gente está falando em depressão, glaucoma, ansiedade, etc. Mas tem náusea, doença de Parkinson, alguns tipos de câncer, epilepsia, tem, sabe? Você chega nos Estados Unidos, tem até nos pet shops cannabis para cachorro. Aqui na Austrália, onde eu estou, em Sydney, você vai no supermercado, tem vários produtos de hemp, de macarrão, semente, etc. Então, eu acho que realmente a primeira etapa é fazer o trabalho que você está fazendo, que é educar as pessoas, que é tirar a maior parte das pessoas da ignorância e falar o que é realmente a cannabis, os benefícios que ela tem. E olha, a gente está falando do CBD aqui, né? Do canabidiol. Ainda tem mais de 100 outros potenciais canabinoides aí que podem ter algum benefício que a gente nem sabe qual que é. Porque, como você falou, não tem recursos, né? Ninguém quer investir para se descobrir novas aplicações para esses canabinoides ainda não estudados. Marcelo, por causa dos impostos. Esse é o problema. Sim. Esse é o problema. Se hoje, né, como você falou assim, que é uma opinião pessoal, não é uma orientação, não é uma sugestão, que é um momento favorável para se investir no setor. Se eu hoje quero investir no setor, Marcelo, como que eu faço isso? Tá, tem algumas maneiras. Só contando uma historinha breve aqui. Na verdade, eu vou contar duas historinhas bem curtinhas. Uma, um cliente nosso, ele tentou investir em cannabis no ano passado. No meio do ano passado, ele achou que o mercado tinha caído um pouquinho e que ia voltar a subir. Ele é cliente de um desses grandes bancos, não sei, JP Morgan, Morgan Stanley, alguma coisa assim. E ele comprou as ações, o gerente da conta dele ligou para ele no final do dia e falou, você tem que vender isso tudo agora, ou então você tem que tirar a sua conta daqui, porque a gente não pode custodiar esses ativos aqui. Então ele acabou vendendo as ações, que foi a coisa, ele deu sorte porque as ações desmoronaram desde então. E nós, que somos investidores institucionais, a gente queria comprar ações de cannabis já em fevereiro, a gente montou um fundo só para isso. A conta do fundo só foi aberta, um negócio que demora 2 semanas no máximo. A conta do fundo só foi aberta no final de abril. Isso porque a gente ficou em cima do pessoal. Então, mostra para todo mundo a dificuldade que é investir nesse setor, especialmente para investidores institucionais e grandes fundos de pensão, fundos mútuos, etc.
O que mostra que todo esse pessoal está fora do mercado. O dia que eles entrarem, esse mercado vai bombar. Mas para quem quer investir hoje, tem algumas. Obviamente, eu ia recomendar o nosso fundo da L2, né? É um fundo um pouco mais, vamos dizer assim, seleto. O investimento mínimo são US$ 250 mil. Mas para quem quer investir um valor menor, tem algumas ETFs listadas aí em bolsa que a pessoa consegue ganhar exposição ao setor. Obviamente não é a mesma coisa, mas é, ela consegue. E se tiver conta na Interactive Brokers ou Charles Schwab, uma dessas corretoras, eu acho que o pessoal consegue comprar diretamente algumas ações. De novo, vale o meu conselho aqui, a maior parte dessas ações vai desaparecer nos próximos anos, então olhe com cuidado o que você está comprando. O setor vai crescer, não tem a menor dúvida, mas nem todas as empresas vão estar aí. É o mesmo caso das, das linhas aéreas aí no começo do século passado. Elas projetavam que o número de passageiros iam quase que triplicar em 10 anos e o número de passageiros multiplicou por 10. Então, realmente a previsão foi até pequena pelo que aconteceu, mas a maior parte das empresas aéreas desapareceu. Mesma coisa com as empresas da internet no ano 2000. E agora a gente acha que vai ser a mesma coisa com as empresas de cannabis. A grande parte vai desaparecer, mas se a pessoa selecionar bem, eu acho que ela vai ganhar muito, muito dinheiro. Então, tem que ter uma conta lá fora. Infelizmente, no Brasil, é muito difícil fazer essas coisas. Sabe, é algo que acontece é uma jabuticaba, né? É difícil para o brasileiro investir em cannabis a partir do Brasil. Ele tem que ter uma conta fora para poder ganhar exposição. A maior parte das empresas, e tem até um fator engraçado, porque por lei federal, a cannabis é o que eles chamam de Schedule 1 nos Estados Unidos, que é uma droga pesada. Então, ela está no mesmo lado na mesma schedule que LSD, que heroína, etc. Consequentemente, essas empresas não podem listar nos Estados Unidos. Então, elas podem operar nos Estados Unidos, mas elas são listadas em bolsa canadense. Normalmente, bolsa de segunda linha do Canadá, tá? Canadian Securities Exchange, algo assim. Nem na bolsa de Toronto é. Então, fica dificílimo para muitas pessoas comprarem essas empresas. Algumas delas são listadas em OTC nos Estados Unidos, mas a maior parte delas é listada no Canadá, tá? Resposta longa, mas eu só queria mostrar que a melhor maneira é ter uma conta numa corretora fora aí do país. Como você falou assim, que a gente precisa, né, ter assim, muita atenção, né, que essas empresas, por uma seleção no mercado, assim como aconteceu no começo da internet, né, que essas empresas vão deixar de existir. Como que você fez para selecionar as empresas que estão no seu fundo? E você pode falar um pouco delas? Tá, eu obviamente não posso dar nomes, mas a gente pode falar da seleção sim. São empresas que estão crescendo, são empresas sólidas que têm caixa para aguentar os próximos 18 meses e elas têm uma Mas vantagem são empresas competitiva. mais de produção, de venda, de laboratorial, para assim, os setores que compõem, né? Tá. Isso você pode falar aonde você Posso. vê. Na verdade, a gente gosta da empresa que tem a cadeia completa, né? Que ela faz desde da produção, transporte, a Da venda, semente ao né? paciente. A gente prefere essas empresas porque se isso aí é preferência nossa, tá? Mas se você Tá. compra uma empresa que só produz cannabis, qual vantagem que ela vai ter? Daqui a pouco ela vai ser considerada quase como um fazendeiro, né? Então tem momentos bons e ruins para quem é fazendeiro. Para quem só tem a lojinha, a mesma coisa. Às vezes ela fica na mão do fazendeiro. Então tem um momento muito bom para o fazendeiro que a lojinha vai perder dinheiro. Então a gente prefere que domina a cadeia toda, porque a gente elimina grande parte desse risco de flutuações no mercado. E uma coisa que a gente foca bastante é no custo de produção. Então a gente prefere empresas que não só conseguem padronizar o produto, que isso é fundamental para ganhar escala, né? Eu falo para as pessoas, imagina se você tomasse uma Coca-Cola aqui na Austrália e uma no Brasil.
eu sei que os sabores são diferentes, mas é bem parecido o refrigerante. Então, você sabe o que você está consumindo. O mercado ilegal de cannabis não é. Você compra uma cannabis hoje e outra amanhã, pode ser completamente diferente. Então, falta padronização no setor. Então, a gente busca empresas que não só conseguem padronizar o produto, produzir sempre a mesma qualidade e produzir mais e melhorar a qualidade do produto a um custo muito baixo. A gente também olha o tipo de mercado que as empresas estão inseridas. Então, tem mercado. De novo, a gente fala nos Estados Unidos, mas tem mercados e mercados, né? Tem mercados nos Estados Unidos que são dificílimos, que são bem competitivos e. Para não falar dos Estados Unidos, que eu vou acabar dando muita dica aqui, se a gente falar do Canadá, qualquer um pode ir para lá amanhã e abrir uma empresa de cannabis. Então, a concorrência é quase que ilimitada. Isso é difícil. Se você vai para a Flórida, por exemplo, já tem um número determinado de licenças, tem um número de lojas que cada uma pode abrir. Então, você tem um certo controle. Consequentemente, se você investe em uma empresa dessas que está no mercado controlado, você tem um potencial de ganho muito maior. Você consegue planilhar alguma coisa. Porque quando o mercado é descontrolado, talvez bom para o governo, mas é péssimo para o investidor, tá? Perfeito. Teve uma pergunta aqui do Fernando, né? Eu tô no seu computador hoje, então o João está me ajudando aqui, mandando as perguntas. Que ele fala, né? O que você acha do investimento direto em startup, né? Eu imagino, né? Pelo menos assim, daquilo que eu tenho conhecimento, que investimento em startup é um dos investimentos de maiores riscos que tem, mas quando se acerta, quando se tem um unicórnio, que é 1 em 1 milhão, é o melhor investimento do mundo. Você investiria hoje numa startup de cannabis? Não, e a razão é muito, muito simples, doutor Pedro. Eu acho que as empresas na Bolsa estão sendo negociadas a valores abaixo do que você pagaria para uma empresa privada. Muito abaixo. E são empresas muito maiores, já estabelecidas, que estão aí no mercado há vários anos, que tem um time que já conhece o mercado, que já conhecem as leis, que já conhecem a produção, o transporte, a manufatura, a venda na lojinha, já tem toda a parte montada. Eu acho que é arriscado demais investir numa startup, porque dificilmente você vai conseguir investir numa startup a um preço abaixo do que as empresas estão Entendi. sendo negociadas hoje na Bolsa. Por isso que a oportunidade é muito boa. Ela é espetacular. Não, não. Desculpa se alguém aí está querendo começar uma startup. Eu acho que no ano passado, se a gente tivesse tendo essa conversa em janeiro do ano passado, eu ia te falar que talvez valesse a pena investir numa startup. Hoje, pelo preço das ações que está, eu não acho que valeria a pena. Minha opinião pessoal. Não, não, claro, e faz todo sentido, né? E isso não quer dizer que se alguém tem aí uma grande ideia, acreditar realmente nessa ideia, que vá lá, tente, monte uma startup, porque de 1 milhão de startup, uma vai virar um unicórnio. Quem sabe é de quem está nos assistindo, Claro, né? claro. Mas ah, E olha, para quem está falando isso, eu tô dando exemplo dos Estados Unidos, tá? Eu não sei se a pessoa estiver falando de uma startup aí no Brasil, a figura muda. Mas eu, honestamente, não conheço o mercado brasileiro e a legislação aí para dar uma opinião inteligente a respeito do assunto, tá? se está difícil investir nos Estados Unidos, você imagina no Brasil. Marcelo, olha, foi, por incrível que pareça, já estamos conversando aí há quase 50 minutos. Né? Tem mais uma pergunta aí, João? Se tiver a última, que eu já vou abrir para ele. White Label. A doutora Cintia perguntou investir em White Label. Tá, estão perguntando se o que você acha de investir em empresas de white label. De novo, eu acho que uma Bem das coisas concreto. mais uma das coisas mais importantes desse mercado é você estabelecer sua marca. Você ter a Coca-Cola, a Pepsi, o Guaraná, aquela empresa que o pessoal vai entrar numa loja e vai pedir por ela. E o problema do white label é justamente esse, né? Eu não eu acho que tem maneiras melhores, mais fáceis de se ganhar dinheiro com investimento em cannabis fora do Brasil que não seja white label, tá? E quando que você vem para o Brasil? Setembro eu tô aí.
Você tem Eu que vou, ir. eu vou no final de agosto para os Estados Unidos visitar várias empresas lá, Califórnia, Chicago, Nova York, Flórida, Texas. Depois eu vou ir para o Brasil contar as novidades. Tem uma brasileira, uma mineira, né? Ela é casada com o dono de uma empresa chamada Just Hemp na Espanha. E ela é uma ambientalista e ela tem um projeto, meu, muito bacana. Ela trouxe, né, história e relatos da utilização da cannabis para recuperação de solo, inclusive ali nas proximidades de Chernobyl. Né? Então, vários relatos de utilização da cannabis e recuperação de solo. E ela tem, assim, um projeto de usar isso em Mariana, né, onde tem um solo contaminado pelo rompimento lá da, daqueles Barragem. detritos, isso, aquelas barragens, para recuperação de solo lá em Mariana. Né? Eu acho um negócio assim, puta, muito interessante. Né? Eu acho que a gente teria uma chance muito grande, né, de envolver, saber se isso realmente funcionaria para isso ou não. Né? Mas quando você estiver no Brasil, avisa a gente aqui do Sechar, a gente faz uma Bacana, outra live, uma entrevista, alguma coisa. bacana, bacana. Num horário mais tranquilo. Se bem que agora é tranquilo aí para vocês, né? Aqui tá tranquilo, aí não, né? Não, aqui tá super tranquilo. Aqui Ah, já são quase 9 da manhã. Tá super tranquilo aqui. tá tranquilo. Eu queria te agradecer demais pela oportunidade, pelo seu tempo. Mais uma vez, te parabenizar pelo texto que você fez. E nós temos aqui de praxe no Sechá, os últimos 10 minutos da live, a gente deixar ele aberto para você falar o que você quiser, para você dar o seu recado, a sua opinião. Você não tem restrição nenhuma daquilo que você gostaria de falar. Então, o microfone do Sechá está aberto para você, Marcelo. Não, obrigado. Eu queria agradecer aí o convite. Para mim foi um prazer grande aí bater um papo com vocês. De novo, na L2 a gente busca teses de investimento assimétricas, cujo risco-retorno sejam extremamente favoráveis. A gente acha que a cannabis nos Estados Unidos, no momento, apresenta um desses potenciais de crescimento absurdo. A gente, eu estou investido no setor, a gente acha que é uma dessas oportunidades de realmente fazer a diferença no patrimônio. O nosso fundo de urânio nos últimos 2 anos está subindo aí mais de 600% em dólar. A gente acha que daqui a uns 2 anos a gente vai estar conversando com a cannabis e, se Deus quiser, a gente vai ter um discurso parecido, tá? A gente gosta de investir no setor, é um setor que está crescendo bastante, é um setor que tem vários usos podem ser descobertos ainda. Vários estados nos Estados Unidos e vários países podem legalizar o uso da cannabis. A gente acha que tem um risco de retorno extremamente favorável. Eu acho que os investidores deveriam olhar com cuidado para o setor, porque é uma grande oportunidade. Mais uma vez, obrigado aí por me ter aí no canal. Prazer grande falar com vocês. Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço. Né? Obrigado aí pelo seu tempo. Sechá, só tenho a agradecer. Valeu, um Tchau, abraço. tchau. Valeu.